Orientação da criança, capítulo 73. A responsabilidade pelos interesses eternos. Dias de perigo especiais para as crianças. Vivemos em uma época infeliz para as crianças. Forte corrente está impelindo para baixo, para a perdição, e é necessário mais que a experiência da meninice e sua força para avançar contra essa corrente sem ser por ela derribado. Os jovens parecem, em geral, ser cativos de Satanás, e ele e seus anjos os estão conduzindo a uma destruição certa. Satanás e seus anjos estão guerreando contra o governo de Deus, e a todos os que sentem o desejo de entregar-lhe o coração e lhe obedecerem aos mandamentos. O inimigo procurará desconcertar e vencer com suas tentações, a fim de se desanimarem e abandonarem a luta. Nunca necessitamos tanto de mais íntima comunhão com Deus do que hoje. Um dos maiores perigos que assediam o povo de Deus tem sido a conformação com as máximas e costumes mundanos. Especialmente os jovens estão em constante perigo. Os pais e mães devem estar de guarda contra os enganos de Satanás. Enquanto ele procura conseguir a ruína de nossos filhos, não se gabem os pais de não haver especial perigo. Não demorem os pensamentos e os cuidados nas coisas deste mundo, enquanto são negligenciados os interesses mais elevados e eternos dos filhos. Pais indiferentes. Triste coisa é arrefecerem os pais em sua experiência espiritual e, devido ao declínio da piedade e à falta de devoção a Deus, não reconhecerem a elevada responsabilidade que sobre eles recai de paciente e plenamente ensinar os filhos a observar o caminho do Senhor. Em geral, os pais estão fazendo o máximo possível no sentido de incapacitar os filhos para as duras realidades da vida, para as dificuldades que os cercarão no futuro, quando forem chamados a decidir entre o que é certo ou errado e lhes sobrevierem fortes tentações. Verificar-se-á então estarem fracos quando deviam estar fortes. Vacilarão nos princípios e deveres, e a humanidade sofrerá em consequência de sua fraqueza. Obra importante é negligenciada. Um grande motivo por que há tanto mal no mundo hoje é os pais ocuparem o espírito com outras coisas, com exclusão da obra que é de todo importante, a tarefa de ensinar paciente e bondosamente a seus filhos no caminho do Senhor. As mães podem ter adquirido o conhecimento de muitas coisas, mas não adquiriram o conhecimento essencial, a menos que conheçam a Cristo como um Salvador pessoal. Se Cristo estiver no lar, se as mães o tiverem tornado seu conselheiro, educarão os filhos desde a própria infância nos princípios da religião verdadeira. Permite-se Satanás dominar. Visto os homens e mulheres não obedecerem a Deus, antes escolherem seguir seus próprios caminhos e a sua imaginação pervertida, permite-se a Satanás plantar sua bandeira infernal nas famílias e fazer com que seu poder seja sentido por intermédio dos bebês, crianças e jovens. Sua voz e sua vontade são expressas na vontade insubmissa e no caráter desviado dos filhos, e por meio deles exerce poder controlador e executa seus planos. Deus é desonrado pela manifestação de temperamento perverso que exclui a reverência a Ele e induz a obediência às sugestões de Satanás. O pecado cometido pelos pais em assim permitir que Satanás tenha predomínio vai além de qualquer imaginação. Pelo ensino que dão, por sua insensata condescendência e satisfação dos gostos e apetites, muitos pais estão tornando-se responsáveis pelos caminhos e disposições perversos dos filhos. Satanás pode dominar todo o ser por essa disposição de desobedecer às leis de Deus. Os pais não ordenam a sua casa após si como Abraão. E qual o resultado? As crianças e os jovens estão sob a bandeira rebelde. Não querem ser governados, antes estão determinados a seguir sua própria vontade. A única esperança para os filhos é ensinar-lhes a negar e não condescender com o eu. Severa luta está diante dos filhos indisciplinados. Os filhos que são assim criados sem disciplina têm tudo a aprender quando professam ser seguidores de Cristo.
Toda a sua vida religiosa é afetada pela criação que tiveram na infância. Aparece o mesmo espírito obstinado, a mesma falta de abnegação, a mesma impaciência sob as reprovações. O mesmo amor próprio e indisposição de buscar conselhos dos outros ou de ser influenciados por juízo alheio, a mesma indolência, fuga das ocupações, falta de senso de responsabilidade. Tudo isso se vê em suas relações para com a igreja. É possível essas pessoas vencerem, mas quão renhida é a batalha! Quão rigoroso o conflito! Quão difícil é passar pelo curso da inteira disciplina que lhes é necessária para alcançarem a elevação do caráter cristão. Todavia, se eles vencerem afinal, é-lhes permitido ver, antes de serem trasladados, quão perto eles chegaram do precipício da destruição eterna, devido à falta de rigoroso preparo na mocidade, à falta de aprenderem a submissão na infância. Fortalecer-se contra as influências corruptoras. Pais, assumistes a responsabilidade de trazer filhos ao mundo sem qualquer consentimento deles, e sois responsáveis pela sua vida e por sua alma. Eles têm as atrações do mundo para os fascinar e seduzir. Podeis educá-los de tal maneira que os fortaleça contra as suas corruptoras influências. Podeis ensinar-lhes a levar as responsabilidades da vida e a reconhecer suas obrigações para com Deus, a verdade e o dever e a relação que suas ações terão sobre sua vida imortal futura. A juventude de nossos dias ignora os expedientes de Satanás. Portanto, os pais devem estar despertos nestes tempos perigosos, trabalhando com perseverança e diligência para impedir a primeira aproximação do inimigo. Devem ensinar aos filhos assentados em casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Deve-se exercer eterna vigilância para que as crianças possam ser conduzidas nos caminhos da justiça. Satanás começa sua obra sobre eles desde a mais tenra infância e cria desejo pelo que Deus proibiu. A segurança dos filhos depende em grande parte da vigilância, desvelo e cuidado dos pais por eles. Os pais não devem consentir que coisa alguma os impeça de dar aos filhos todo o tempo que é necessário para os fazer compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. Os pais devem despertar. Devido à indiferença dos pais, muitos filhos são levados a pensar que eles não se incomodam com sua alma. Não deve ser assim. Antes, os que têm filhos, de tal maneira devem dirigir suas ocupações domésticas e negócios que nada se possa interpor entre eles e os filhos, que venha a diminuir a influência paterna em guiá-los para Cristo. Deveis ensinar a vossos filhos a lição do amor de Jesus, para que possam ter coração, conduta e conversação puros. O Senhor trabalharia no coração dos filhos se apenas os pais cooperassem com os agentes divinos. Mas ele não fará o que foi designado como sendo a vossa parte do trabalho. Pais, deveis despertar de vossa sonolência letal. A grande esperança é a religião no lar. Os pais estão dormindo. Seus filhos caminham para a destruição diante de seus olhos, e o Senhor deseja que seus mensageiros apresentem diante do povo, por preceito e exemplo, a necessidade da religião no lar. Instai sobre esse assunto com vossas congregações. Inculcai na cabeça a convicção desses solenes deveres há tanto negligenciados. Isso desfará o espírito de farisaísmo e resistência à verdade, como coisa alguma pode fazer. A religião no lar é a nossa grande esperança e torna brilhante a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. O poder de Satanás pode ser quebrado. Os pais têm um encargo mais sério do que imaginam. O pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Jesus deu sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a culpa e a sentença de morte. Mas entra Cristo e passa pelo terreno em que Adão caiu, suportando cada prova em favor do homem. O exemplo perfeito de Cristo e a graça de Deus são-lhe dados para habilitá-lo a educar os filhos e filhas para serem filhos e filhas de Deus.
ensinando-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, como entregar o coração e a vontade a Cristo, que é quebrado o poder de Satanás. Pais e mães, com plena certeza de fé, insisti com vossos filhos e filhas. Não deixeis que ouçam sair de vossos lábios nenhuma palavra impaciente. Se necessário, fazei aos vossos filhos sentida confissão por lhes haver permitido seguir nos caminhos da vaidade e desagradar ao Senhor, que não negou seu Filho ao mundo perdido, para que todos pudessem receber perdão e a absolvição dos pecados. Pais e mães, que de várias maneiras tendes transigido com vossos filhos em prejuízo seu, Deus deseja que redimais o tempo. Atendei durante o tempo que se chama hoje. O mais nobre campo missionário. Tornai o trabalho de toda a vossa vida formar o caráter de vossos filhos segundo o modelo divino. Se um dia possuírem um adorno interior, o ornamento de um espírito manso e quieto, será porque perseverantemente lhes ensinastes a amar os ensinos da palavra de Deus e a buscar a aprovação de Jesus mais que a do mundo. Como obreiros de Deus, nossa obra deve começar com os que estão mais perto. Deve começar em nossa própria casa. Não há campo missionário mais importante que este. Precisamos de fervor missionário em nossos lares, para que possamos apresentar a palavra de Deus aos membros de nossa família e levá-los a buscar um lar no reino de Deus. O governo e instrução das crianças é o mais nobre trabalho missionário que qualquer homem ou mulher possa empreender. Os pais devem moldar o barro vivo. Com que zelo e perseverança o artista trabalha a fim de passar para a tela uma perfeita semelhança de seu modelo, e com que diligência talha e cinzela o escultor, tirando da pedra a cópia do modelo que está seguindo. Assim devem os pais trabalhar para formar, educar e aperfeiçoar os filhos, segundo o modelo que lhes foi dado em Cristo Jesus. Assim como o paciente artista estuda, trabalha e estabelece planos para tornar mais perfeito o resultado de seus labores, assim devem os pais considerar tempo bem gasto o que é ocupado em educar os filhos para a vida mais útil e prepará-los para o reino imortal. Pequena e sem importância é a obra do artista quando comparada à do pai ou da mãe. Um lida com o material inanimado, no qual amolda belas formas, mas o outro trata com o ser humano, cuja vida pode ser amoldada para o bem ou para o mal, para abençoar a humanidade ou para amaldiçoá-la, para andar nas trevas ou a fim de viver para sempre num mundo futuro sem pecado. Fazer da perfeição o alvo. Cristo foi uma vez uma criança. Por amor dele, honrai as crianças. Considerai-as como um sagrado depósito, não para serem mimadas ou idolatradas, mas para serem ensinadas a levar vida pura e nobre. Elas são a propriedade de Deus. Ele as ama e de vós exige que com ele coopereis, ensinando-lhes a formar caráter perfeito. O Senhor requer perfeição de sua família redimida. De nós espera a perfeição que Cristo revelou em sua humanidade. Os pais e mães precisam compreender especialmente quais os melhores métodos de ensinar os filhos para que possam cooperar com Deus. Necessidade de pais convertidos. Dia e noite fico preocupada com o pensamento de nossa grande necessidade de pais convertidos. Quantos há que necessitam humilhar o coração diante de Deus e entrar na relação correta para com o céu, se quiserem exercer uma influência salvadora sobre a família. Devem saber o que precisam fazer para herdar a vida eterna, caso queiram educar os filhos para a herança dos remidos. Todos os dias devem estar recebendo na alma a luz do céu, recebendo cada dia as impressões do Espírito Santo no coração e na mente. Todos os dias devem receber a palavra da verdade e deixar que esta dirija a vida. Grandes responsabilidades repousam sobre os pais, e estes se devem esforçar fervorosamente para cumprir a missão que Deus lhes designou. Quando eles virem a necessidade de aplicar todas as energias do ser na obra de educar os filhos para Deus,
Grande parte da frivolidade e desnecessária pretensão que agora se vê será abandonada. Não considerarão grande demais qualquer sacrifício ou trabalho árduo que os habilite a prepará-los para encontrar o Senhor com alegria. É essa uma parte muito preciosa de seu trabalho como seguidores de Deus e parte que não podem permitir-se negligenciar. Olhar constantemente a Jesus. Fazei, pais, uso de todo o tendão e músculo espiritual no esforço de salvar vosso pequeno rebanho. As potestades do inferno se unirão para sua destruição, mas Deus vos levantará um estandarte contra o inimigo. Orai muito mais do que o fazeis. Amavelmente, ternamente ensinai vossos filhos a irem a Deus como a seu Pai Celestial. Pelo vosso exemplo, ensinai-lhes a ter domínio próprio e a serem prestativos. Ensinai-lhes que Cristo não viveu para alegrar-se a si mesmo. Recolhei os raios de luz divina que estão a resplandecer em vosso caminho. Andai na luz assim como Cristo está na luz. Ao lançardes mão da obra de auxiliar vossos filhos a servir a Deus, sobrevirão as provações mais irritantes, mas não percais vosso apoio, apegai-vos a Jesus. Ele diz: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Surgirão dificuldades, defrontar-vos-eis com obstáculos, mas olhai constantemente a Jesus. Quando se apresentar uma difícil emergência, perguntai: Senhor, que farei? Se não vos derdes a acabrunhamentos e reprimendas, o Senhor vos mostrará o caminho. Ele vos ajudará a usar o talento da fala de maneira tão cristã que a paz e o amor reinarão no lar. Seguindo um procedimento coerente, podeis ser evangelistas no lar, ministros da graça a vossos filhos. Essa obra vale a pena. Custa alguma coisa criar filhos no caminho do Senhor. Custa as lágrimas de uma mãe e as orações de um pai. Exige perseverante esforço, paciente instrução, um pouco aqui e um pouco ali. Mas essa obra vale a pena. Os pais podem, assim, construir ao redor dos filhos muralhas que os preservarão do mal que inunda o nosso mundo.